Será que depois de muitas tentativas ao longo dos últimos anos, últimas décadas, o governo federal finalmente vai conseguir emplacar a chamada tributação dos dividendos? Será que nós não teremos mais isenção do imposto de renda para quem retira os lucros de uma empresa da qual é sócio? Vamos ver, porque existe de fato a chance disso acontecer, uma vez que está tramitando na Câmara dos Deputados o PL 1087 de 2025, que, como diz a ementa que está na tela de vocês, altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido na base de cálculos mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas e dá outras providências. Então, vocês podem ver que no início aí da ementa eles já trazem o lado bom, né? O lado positivo, que é o aumento da faixa de isenção, né, do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e ainda tem aí um desconto para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.000 por mês. Mas o que nos interessa no vídeo de hoje é falar sobre essa compensação, porque quando a gente aumenta a faixa de isenção, o governo deixa de arrecadar e, de outro lado, ele vai precisar morder alguém para equilibrar essas contas públicas. E o alvo da vez foi novamente, né, a questão da tributação dos dividendos. Então existem duas formas, duas previsões de tributação dos dividendos aqui nesse PL 1087. Uma bem explícita e uma outra que é implícita, que não fala especificamente dos dividendos, mas na prática serão eles que serão mais afetados. Eu já vou explicar isso melhor. Então, o que fala aqui o artigo 6º-A? Diz que a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, ou seja, ano que vem já, quem recebe lucros e dividendos pagos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, residente no Brasil, montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês, ficará sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda mínimo, que é o IRPF-M, que eles estão chamando. É uma nova forma de uma nomenclatura diferente de imposto de renda, onde já tem o IRRF, o IRPF, agora temos o IRPF-M. A alíquota de 10% sobre o total do valor pago, acreditado ou entregue. Então, assim, recebeu mais de R$ 50.000 de uma mesma pessoa jurídica no mês, já vai ter a retenção dos 10% na fonte. Então, se eu tenho duas empresas, podem estar pensando, então é só criar mais de uma empresa, vamos dividir o faturamento aqui, cria um segundo CNPJ, passa, quando está chegando ali no limite para faturar, que vai resultar nos R$ 50.000 por mês para distribuição, eu faturo pela outra e resolve o problema, não tem mais tributação nenhuma. Na verdade, não é bem assim, né? Você vai até deixar de recolher, não vai ter essa retenção na fonte, mas lá no ano que vem, no ano seguinte, quando você for entregar a sua declaração de ajuste do imposto de renda, aí sim a mordida do leão vai ser efetivada. Por quê? Justamente por conta do IRPF-M, que será de 10% para rendimento bruto superior a R$ 1.200.000 no ano. Então, se somando todas as suas fontes de renda, e sendo que algumas são tributadas na fonte, por exemplo, você tem um emprego, você recebe aluguel de pessoa física, mas a sua principal renda é de distribuição de lucros de uma ou várias empresas das quais você é sócio. Nesse caso, você vai calcular ali a sua alíquota efetiva. Se você recebeu mais de R$ 1.200.000 e a sua alíquota efetiva foi de 7%, você terá que complementar, fazer um pagamento representando essa diferença de 3% para chegar na alíquota mínima de 10%. E quem recebe menos de 1.200.000, aí tem uma faixa que vai ter um cálculo que eles indicam ali, uma fórmula que está prevista na lei, que vai crescendo linearmente de zero até, não faz sentido nenhum, né, ter essa previsão, mas enfim, até 10% para quem recebe entre R$ 600.000 e R$ 1.200.000. Então, você faz a fórmula ali, diminui ali, divide por 60.000, diminui por 10, vai chegar na alíquota que você vai ter que pagar, a alíquota mínima, né, que você vai ter que pagar de imposto na hora de fazer o seu ajuste na declaração do imposto de renda. Então, vou pegar um exemplo aqui, imagina que um cidadão brasileiro que é sócio de 3 empresas diferentes, uma indústria, um comércio e também uma holding imobiliária, por exemplo, que recebe receita de aluguel. Teoricamente, pela forma, na verdade, a legislação atual, né? Atualmente, ele não paga nada de imposto de renda da pessoa física se ele só recebe lucros. Então, todas essas empresas aqui, elas já tiveram suas respectivas tributações, né? Já tributaram o faturamento delas lá na empresa e distribuíram o lucro que foi apurado ali de R$ 400.000 ao longo do ano, né? Então, ele recebeu ali de 3 empresas diferentes R$ 400.000. Nesse caso,
No ano seguinte, ele vai ter que informar isso à Receita Federal e, ao invés de não pagar nada, porque são rendimentos isentos atualmente, ele vai ter que fazer a sua contribuição mínima, que seria esses 10%. Então, ele vai ter que pagar uma DARF. O sistema vai gerar ali de 10%, R$ 120 mil, para poder cumprir essa nova legislação. Aí o que a lei diz? Que ela permite algumas deduções, né? Então você pode ali deduzir do montante do imposto sobre a renda das pessoas físicas devido na declaração de justiça anual, calculado no termo do artigo 12, imposto de renda retido exclusivamente na fonte. Então, basicamente, essas hipóteses de deduções são aqueles tributos que você já pagou, seja por retenção na fonte ou porque você recolheu de outra forma, como é o caso aqui da Lei 14.754, que é a tributação das offshores. E, por fim, temos também a questão do redutor. O redutor seria para você ter um teto de tributação, porque qual foi a justificativa ali do ministro quando ele anunciou a exposição de motivos dele? Para a gente também não ficar com uma tributação astronômica, nós vamos limitar a incidência desse IRPF-M à alíquota nominal do IRPJ e da CSLL, que para a maioria das empresas, tem algumas exceções de seguradoras, empresas, instituições financeiras, mas em geral é de 34% quando a gente soma imposto de renda mais adicional, dá 25%, e mais 9% de CSLL, chegamos a 34%. Mas o que acontece? A maioria das empresas, acho que quase todas, tem uma alíquota efetiva menor, seja porque ela consegue deduzir despesas, que quando é a tributação pelo lucro real, por exemplo, ou compensar prejuízos, ou então, se é uma empresa do Simples Nacional, ela nunca vai chegar a 34%, ou se é uma empresa de lucro presumido, dificilmente também não vai chegar, porque a base de cálculo é reduzida. Então, o que eles querem dizer é isso: se você apurar, eu não vou ler esse artigo 16b, que tem uma redação um pouco truncada, mas se você apurar um lucro contábil que chega a 34%, ou muito perto disso, você só pagará o seu IRPF mínimo para chegar nesse teto. Então, além do mínimo, vai ter o teto, que junta, aí no caso aqui, tanto a tributação da pessoa jurídica quanto a tributação da pessoa física. Então, a contabilidade que vai ter um trabalho para chegar nessa conclusão, né, para ver se realmente qual foi a alíquota efetiva, se passou ou não. Então, tem alguns cálculos que precisarão ser feitos para a gente chegar à conclusão se vai ser devido e qual o valor devido desse imposto de renda mínimo, né? E temos ainda a previsão de tributação aí na alíquota de 10% sobre os dividendos creditados e remetidos ao exterior. Então, que também tem a previsão do redutor, mais ou menos na mesma linha do que eu falei ali. Então, assim, pessoal, a gente não tem como prever se essa lei vai caminhar. A última notícia que eu vi sobre isso, a gente estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de junho de 2025, é que o governo tinha retirado ali a pedido de tramitação com urgência, mas o fato é que, invariavelmente, seja por meio desse PL ou de algum outro no futuro, é muito provável, né, que a gente vá ter essa tributação dos dividendos. E aí, quais são as soluções que a gente vai ter, né? Claro que a gente vai ter que analisar, como vocês viram ali, né? Cada empresa vai ter que calcular no seu caso específico qual vai ser o impacto disso, por conta da tributação lá na PJ, que vai influenciar na alíquota do imposto de renda mínimo. Mas o fato é que, por exemplo, nós talvez tenhamos uma tendência de estimular a criação de holdings familiares. Por quê? Porque quando você tem uma holding familiar, você não necessariamente precisa distribuir 100% do lucro dela, porque algumas despesas poderão ser absorvidas diretamente pela holding. É evidentemente que despesas pessoais não entram aqui, mas eventualmente um veículo que é utilizado aí para atingir os objetivos da holding e eventualmente também é utilizado pela família, as despesas de um combustível, enfim, seguro, manutenção desse carro, e ao invés de você distribuir esse lucro e pagar as despesas da pessoa física, se o veículo já é da pessoa jurídica, não faria sentido. Então, em algumas situações, a gente tem possibilidades de reduzir a sua tributação, a sua distribuição de lucros para evitar essa tributação, concentrando eventualmente as despesas em uma PJ. Então, mas o fato é isso, né? Esse projeto de lei está em tramitação e a gente precisa agora acompanhar para ver se ele vai evoluir, se vai sofrer alterações ou não. Mas, de qualquer forma, o cenário não é tão negativo quanto se esperava, afinal de contas, tem ali uma margem boa, né? R$ 600 mil por ano é um valor considerável, então não vai impactar diretamente
a grande massa dos empresários brasileiros que na prática acaba recebendo uma distribuição bem menor do que essa. Mas eu quero ouvir a sua opinião, qual o seu comentário? Deixa aqui abaixo desse vídeo que eu devo responder a todos eles na medida do possível. E para quem ainda não me segue aqui no canal, fica o convite para você ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui nós falamos sobre holding familiar, sobre testamento, sobre herança, sobre todos os mecanismos possíveis de planejamento sucessório que temos à disposição das famílias brasileiras com o objetivo de evitar conflitos e possibilitar aí uma transição segura e, na medida do possível, tranquila do patrimônio da geração atual da família para a seguinte. Era isso, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.